E para você que estava acompanhando Mais Saúde, continue com a gente que começa agora o NTV News. Laboratórios registram aumento na procura por testes de Covid-19 em Patos de Minas. Secretaria Municipal de Saúde registra primeira notificação de caso suspeito de vírus da influenza AH3N2. Embarques e desembarques na rodoviária de Patos de Minas superam o período pré-pandemia. Motorista avança parada obrigatória e provoca acidente no centro da cidade. CNC diz que prejuízo do comércio com feriado será menor em 2022. Você vai ver como fica o expediente bancário neste final de ano. O que muda nos critérios para a aposentadoria em 2022? A gente fala sobre futebol. O RT reforça elenco e anuncia retorno do zagueiro Euler. Atlético e Cruzeiro terão mudanças nos comandos técnicos com as saídas de Cuca e Luxemburgo. E tem mais a partir de agora no NTV News. Nós abrimos a edição de hoje te mostrando que o feriado prolongado de Natal fez aumentar em mais de 80% o número de embarques e desembarques na rodoviária de Patos de Minas no comparativo com o período da pré-pandemia. A expectativa de embarques e desembarques na rodoviária de Patos de Minas às vésperas do feriado de Natal era de 70% a 80%, comparado ao número de passageiros recebidos antes da pandemia, em 2019. O percentual atingido foi de 83%, com mais desembarques em Patos de Minas do que embarques para outras cidades. Teve um pouquinho a mais do que 80%, para ser mais exato, 83% em relação a 2019. Muito bom, a rodoviária ficou praticamente a semana do Natal, todos os dias embarcando, sempre com um volume maior do que o esperado. Então o Natal foi realmente muito bom. Quem veio para Patos de Minas visitar familiares durante o feriado, agora aproveita para voltar para casa. E para essas pessoas, o Réveillon vai ser em casa mesmo. Tá indo para casa ou saindo de viagem? Indo embora para casa. Planos para ano novo? Vai passar em casa, vai viajar? Em casa, tranquilo. Vamos passar em casa mesmo. Vou ficar em casa. Para a virada do ano, os principais destinos fora do estado são Rio de Janeiro e São Paulo. Já em Minas Gerais, espera-se um número maior de visitantes em cidades históricas, como Ouro Preto e Diamantina. Outros destinos citados foram Belo Horizonte e Montes Claros, que também devem receber bastante passageiros no feriado. A dica para quem for pegar a estrada nos próximos dias é comprar a passagem com antecedência, lembrar de pegar toda a documentação necessária, incluindo o cartão de vacina, e manter o uso de máscara durante todo o trajeto. Rio de Janeiro é impressionante, São Paulo, já praticamente do dia 30 e 31, estão praticamente esgotadas as passagens. Deixa um alerta para quem não adquiriu ainda a sua passagem e quer passar o Réveillon em algum outro lugar, procure imediatamente ao terminal rodoviário. E cito também cidades históricas, dentro de Minas Gerais, no estado de Goiás e mesmo em outras localidades no sul do país. Não deixe de levar a sua comprovação de vacina. Tem alguns estados aí que qualquer ambiente fechado está sujeito a não entrar se não estiver com o seu cartão de vacina completo. Então fica a recomendação para você. E olha só, a Polícia Rodoviária Federal registrou durante a Operação Natal de 2021 um total de 1.043 infrações por dirigir sob influência de álcool. A operação foi realizada entre os dias 23 e 26 de dezembro nas rodovias federais de todo o Brasil. Segundo a PRF, houve redução no número de acidentes e acidentes graves com relação a 2020. Já o número de mortos aumentou. Este ano foi
foram registradas 83 mortes, 13 a mais do que em 2020. Quanto ao número de feridos, neste ano foram 1.079, enquanto em 2020 foram 1.043, tendo então uma alta de 3%. No trânsito, qualquer descuido ou desatenção pode causar danos e prejuízos. No início da tarde desta terça-feira, um motorista provocou acidente após desrespeitar a sinalização no centro de Patos de Minas. Testemunhas disseram que o Gol com placa de Irecê na Bahia seguia pela rua Cônigo Getúlio, mas que ao chegar neste cruzamento com a Avenida Brasil, o motorista teria desrespeitado a placa com a sinalização de parada obrigatória e avançou pela via, onde colidiu contra este Fiesta com placas de Patos de Minas. A batida atingiu parte da porta do lado do passageiro e também acima da roda direita do veículo. Os estragos maiores foram provocados ao Gol, que teve a frente bastante danificada. Por sorte, ninguém se feriu durante o acidente. Depois do intervalo, você vai ver que CNC diz que prejuízo do comércio com feriados será menor em 2022. E você vai ver como fica o expediente bancário neste fim de ano. O comércio varejista brasileiro deve ter, em 2022, o menor prejuízo causado por feriados nacionais, segundo a pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Dos 9 feriados nacionais, 2 vão cair em domingos: o Dia do Trabalhador, 1º de maio, e o Natal, 25 de dezembro. A projeção é que as perdas no comércio com feriados sejam 22% menores em 2022 em comparação a 2021. De acordo com a pesquisa, o comércio varejista sofreu um prejuízo de 22,11 bilhões de reais em 2021, com 9 feriados nacionais caindo em dias úteis ou em dias ponte, como terça e quinta-feira. E a movimentação nos bancos deve ser tranquila nesta última semana do ano. As instituições financeiras orientam a você, cliente, que use os canais alternativos para realizar os serviços. A semana começou tranquila nas agências bancárias de Patos de Minas. A organização dos serviços evita tumulto nas instituições nesses últimos dias do ano. Realmente é uma semana mais tranquila. A gente tem como exemplo a semana passada, a semana do Natal, onde tinha o vencimento de alguns tributos e aí realmente houve mais movimento, mas as pessoas se organizam e essa semana é uma semana mais tranquila, né? A gente pede também às pessoas para que se pudesse organizar para o início da próxima semana, lembrando que a instituição financeira fica fechada por 3 dias e sempre a segunda-feira é uma semana um dia de maior movimento, então o ideal é se organizar para não deixar tudo para segunda-feira também. Carnês e contas de consumo como água, energia e telefone vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia 3 de janeiro. Normalmente, os tributos já estão com datas ajustadas ao calendário de feriados. A orientação do gerente é que os clientes aproveitem os canais alternativos para realizar suas operações e evitem filas. Os aplicativos oferecem canais para pagamento de boletos e transferências. O Pix é uma das ferramentas mais utilizadas. O cooperado do Cicobi Credit Copa tem acesso aos nossos canais alternativos, como os caixas eletrônicos, que funcionam normalmente nesse dia, né? Os pagamentos de boletos, por exemplo, nesse dia não tem pagamentos de boleto, transferências podem ser feitas, saques podem ser feitos normalmente no horário entre 7 e 20 horas, vai estar funcionando normalmente. O nosso aplicativo, todos os serviços também estão disponíveis normalmente no aplicativo, lembrando que TED no dia 31 é apenas até às 12 horas, mas o Pix funciona normalmente nesse dia, conforme demanda o Banco Central, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quem prefere utilizar os serviços das agências como Lindomar deve ficar atento. Sexta-feira, dia 31, não haverá atendimento ao público. Se organiza para o dia final de ano, tá tranquilo, e não ficar apertado depois para resolver alguma coisa no banco no início de ano, porque dia 31 é fechado, né? As minhas contas são organizadas, então eu não tenho dificuldade com o dia que é fechado, que é o dia 31, não. 31 é realmente um trabalho interno, a gente organiza algumas coisas, a gente reúne com os colaboradores para falar os resultados do ano, né? Não há atendimento ao público, realmente é só processos internos que são feitos nesse dia.
Então você que está em casa, fique atento, viu? Porque o Cicobi Credit Copa funciona de 9 às 3 horas da tarde e os caixas eletrônicos das 7 às 8 horas da noite. Termina na próxima sexta-feira o prazo para aposentados, pensionistas e anistiados políticos do Executivo Federal que não realizaram a prova de vida entre janeiro de 2020 a setembro de 2021 para que comprovem vida. A obrigatoriedade da prova de vida estava suspensa como medida de prevenção ao contágio pela Covid-19, mas voltou a ser exigida a partir de outubro de 2021. Para isso, os beneficiários devem comparecer presencialmente a uma agência do banco onde recebem o pagamento, munidos de documentos de identificação com foto. Também é possível realizar a prova de vida digital e, para isso, é necessário ter a biometria já cadastrada no TSE ou no Denatran. Daqui a pouco no NTV News você vai ver que o RT reforça elenco e anuncia o retorno do zagueiro Euler. Atlético e Cruzeiro terão mudanças nos comandos técnicos com as saídas de Cuca e Luxemburgo. E laboratórios registram aumento na procura por testes de Covid-19 em Patos de Minas. Agora a gente fala de futebol, porque o RT confirmou nesta terça-feira a volta do zagueiro Euler, que foi contratado para a temporada de 2022. O jogador de 26 anos retorna ao Trovão Azul, onde disputou o Campeonato Mineiro de 2021, defendendo as cores do clube patense. Euler estava no 13, onde disputou a Série D deste ano. A RT estreia pelo Campeonato Mineiro no dia 26 de janeiro no Mineirão, diante do Cruzeiro. Por falar em Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético estão momentaneamente sem treinadores. Os dois clubes mineiros informaram as mudanças nesta terça-feira. Do lado alvinegro, alegações de problemas pessoais e do lado estrelado, adequações financeiras. O Atlético informou nesta terça-feira pela manhã a saída do técnico Cuca. Campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil à frente do Galo, o treinador se reuniu com dirigentes do clube na tarde de ontem por meio virtual e alegou motivos pessoais de ordem familiar para deixar o comando da equipe, segundo a nota oficial divulgada pelo clube alvinegro. O nome mais especulado para treinar o Atlético é o do português Jorge Jesus, que está livre no mercado. Mudanças também na comissão técnica do Cruzeiro. Vanderlei Luxemburgo não ficará à frente da Raposa em 2022. Em nota oficial, a diretoria justificou a decisão para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, que vive uma transição após o ex-atacante Ronaldo Fenômeno adquirir 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol Celeste. Luxemburgo tinha renovado contrato com o Cruzeiro até 2023, mas antes da compra das ações do SAF do clube por Ronaldo. Agora a gente muda de assunto e você vai ver que laboratórios de Patos de Minas estão registrando aumento na procura por testes da Covid-19. A positividade também cresceu em cerca de 20%. Depois de um segundo semestre tranquilo em relação aos números de Covid-19, a procura por testes começou a aumentar no mês de novembro. Os casos de Covid, a gente vem percebendo aí de novembro para dezembro, um aumento aí aproximadamente de 30%, nas tomadas de exames e 20% aproximadamente na positividade. A gente está até notando que essa última semana do ano aumentou-se mais, fator aí também por os encontros familiares, festas das empresas, Isso com certeza aumenta as chances ao contágio, Porque muitas das vezes em confraternizações as pessoas não se preparam, não tomam as medidas aí, passar o álcool em gel, manter-se com a máscara, Então, com certeza, isso vai deixar um rastro maior um pouquinho aí para o início de 2022, O exame nasal ou de sangue pode ser feito de livre demanda, mas é importante observar o prazo do início de sintomas para evitar falsos negativos. Os tipos de exames que nós temos, que é o antígeno nasal, e o PCR. O antígeno nasal, ele é um exame que vai pegar um pouco mais na fase inicial, mas você tem que ter aproximadamente aí, pelo menos com 3 a 5 dias de sintomas, O PCR, ele vai ser um pouco mais específico, mas ele solicita também que seja antes do 7º dia de sintomas, mas um pouco após aí o 4º dia, 5º dia, para que ele seja mais efetivo.
talvez esperar 1, 2 dias a mais para que esse exame seja mais confiável, né? Talvez você esteja, mas o vírus está incubado, né? Você está com sintomas, mas ele está incubado e não está manifestando tudo, ou a virulência está baixa. Então, com a virulência baixa, talvez o exame não capta. Então, a pessoa tem que ter essa confiança no quê? Fiz o exame, espera mais uns 2 dias para voltar ao convívio social, para ver se os sintomas dela começam a melhorar, ou se o sintoma piorar. Se piorar, tem que repetir o exame, porque não existe exame 100%, né? Neste fim de ano, também aumentou a procura pelo exame específico de Covid-19 para viagens internacionais. Neste caso, é importante observar as regras definidas por cada país para a data de realização do teste. Hoje, principalmente as viagens internacionais, né? A OMS em vários países está com a obrigatoriedade aí desse exame, que muitas das vezes tem até que ser feito 24 horas do embarque, né? Tanto por navio, por aviões, né? Ou talvez até por passar fronteiras mesmo por rodovia. Então, muitas das vezes o paciente vem, né? Faz o exame cedo e já viaja, né? Consegue fazer seu embarque ali com 24 horas de antecedência. Então, eles pedem, só que aí é o PCR, que chama PCR Express, porque ele é uma normativa da OMS que vai estar em 2 línguas, né? Tanto na sua língua do país de origem, quanto no inglês. A procura aumentou muito porque volta aí, né, os cruzeiros, as viagens internacionais, alguns países liberaram as suas fronteiras, né, mas com essas exigências. Na rede particular, o exame de Covid-19 custa entre R$ 120 e R$ 350. É possível, melhor dizendo, obter o resultado em até 2 horas. A gente vai para um rápido intervalo e já tem a análise da notícia aqui no News. Você vai ver que Patos de Minas registra a primeira notificação de caso suspeito do vírus da influenza A H3N2. E ao vivo a gente fala sobre a nota técnica da Fiocruz defendendo a importância de vacinar crianças contra a Covid-19. Após a Secretaria Municipal de Saúde ter divulgado nota alertando, para um surto de gripe em Patos de Minas, o município registrou a primeira notificação de caso suspeito do vírus da influenza A H3N2. Enquanto isso, o número de pessoas que buscam atendimento com sintomas gripais continua aumentando. Patos de Minas registrou dos dias 23 a 27 de dezembro cerca de 685 atendimentos de pacientes com sintomas gripais na UPA, Unidade de Pronto Atendimento. A preocupação maior para o momento é com a nova variante da gripe influenza, a H3N2. Na verdade, esse surto, são todas as doenças infecto-contagiosas e que apresentam sintomas gripais. E o que são sintomas gripais que a gente reconhece, Dor no corpo, coriza, tosse, espirro, febre, dor de garganta. Esses todos são sintomas que a gente considera até como sintomas leves, tá? Mas eles tendem a uma resolução entre 1 a 14 dias, na maioria das vezes, mas pode apresentar também, e além disso, até o 5º dia costuma resolver. O grande problema é quando começa a postergar esse 5º dia ali para frente e os sintomas começarem a ficar mais graves. Aí sim a gente precisa de uma avaliação mais aprofundada. Com a baixa cobertura vacinal da gripe contra a influenza dos últimos anos, unida ao relaxamento das medidas de proteção, houve um aumento de casos de gripe dessa variante, que tem se mostrado até mais contagiosa e, em alguns casos, com sintomas mais graves. Em Patos de Minas, a epidemiologia notificou uma paciente com suspeita de H3N2. Trata-se de uma mulher de 55 anos que está internada em UTI. Foi realizada coleta para análise na FUNED, ainda sem previsão de divulgação do resultado. Uma das coisas que estão sendo aventadas é o quê? Primeiramente, a baixa adesão às campanhas de vacina, tá? A vacina que é aplicada aqui para gripe, ela inclusive tem uma cepa relacionada a H3N2. Só que devido à baixa adesão da população na vacinação, essa cepa sofreu uma mutação e é onde ela está ficando, inclusive, mais infectante, vamos dizer assim.
E, além disso, a gente sabe também que o meio de transmissão é através de perdigotos, secreções respiratórias. E isso veio justamente na época que começou a afrouxar as regras para uso de máscara. Isso está sendo observado nos Estados Unidos, na Europa. É interessante a gente lembrar que essa cepa atual, né, na verdade a variante atual da H3N2, ela ainda não possui especificamente nenhuma vacina, mas todas as vacinas da gripe disponíveis no Brasil hoje, elas já contêm o código base da H3N2, né? O que isso quer dizer? O vírus da gripe, inclusive o H3N2, ele é um vírus de RNA. Né? Então ele muda o código genético, parte do código genético dele é atualizado, né, causando essas variantes que muitas vezes causam sintomas mais graves, são mais infecciosas e oneram o nosso sistema de saúde. Mas a partir do momento que a gente é vacinado, mesmo por uma cepa antiga da H3N2, como a de 2021, a gente já possui essa proteção base. Agora, com o aumento de casos de sintomas gripais, houve um aumento de 20% da procura pela vacina na rede particular. Na rede pública, a demanda também foi maior no mês de dezembro. A vacina da rede particular costuma ser bastante requisitada pelas pessoas que procuram uma imunização com menos reações, principalmente para os bebês a partir de 6 meses de vida, cuja vacinação já é permitida. A vacina contra a influenza H1N1, como todas as vacinas de gripe disponibilizadas no país, possui imunização para a variante H3N2. Toda vacina ela promove um aumento no sistema imunológico, melhora as defesas do nosso organismo, né, até por conter já parte dos códigos genéticos, mesmo dos vírus mais atualizados. Então ele já provê uma proteção, né, básica avançada em comparação com quem não foi vacinado. Então, assim, realmente compensa realizar essa vacinação. À menor percepção de sintomas gripais, é necessário isolamento social e procurar o auxílio médico. Mas com o fluxo elevado de pessoas procurando a UPA, é importante diferenciar o atendimento nas unidades de saúde da família e na UPA, para evitar essa demanda excessiva. No SUS, em condições ideais, a porta de entrada é a unidade de saúde da família, o USF, né? E o que acontece? Se, porventura, passou na unidade ou não teve possibilidade de atendimento, ou o médico identificar que possa precisar de uma avaliação mais aprofundada, a gente pode referenciar. Sintomas leves, de preferência aqui na unidade, mas se tiver um sintoma mais robusto e que aí precise de uma avaliação, o paciente pode passar até na unidade e fazer essa avaliação e que, se necessário, pode ser mandada para a UPA. Pois é, então é com esse assunto que a gente começa a nossa análise da notícia, aqui comigo o Odair Cardoso. Odair, então mais uma vez o alerta, agora vem a confirmação dessa primeira notificação de um caso provável da H3N2 aqui em Patos de Minas, uma mulher de 55 anos internada em leito de UTI aqui na cidade. Boa noite para você. Boa noite, Matheus, boa noite, pessoal de casa. Hoje a gente não combinou, mas as camisas estão bem parecidas, né? Verdade. Olha, aí é uma preocupação muito grande, Matheus, porque a gente já percebe uma movimentação da Secretaria Municipal de Saúde, né, desses órgãos e dos hospitais públicos, dos hospitais particulares, porque há um grande aumento no número de pessoas com sintomas gripais procurando atendimento médico. O que acontece? Desde o fim de semana, que a UPA, por exemplo, tem registrando aí centenas e centenas de pessoas, de casos com sintomas gripais, o que chama a atenção para um período em que a gente não deveria estar tendo isso, mas chama a atenção principalmente por causa da H3N2, que é o mais perigoso, e que hoje a gente teve aí uma constatação de um caso suspeito, ou seja, um paciente procurou a unidade de saúde, um paciente foi atendido, teve ali o diagnóstico a priori dado como possibilidade de ser H3N2, isso vai ser investigado, que é assim que funciona. Né? Até com a Covid-19, você se lembra lá no início da pandemia também era assim. E a influenza H3N2, ela também está presente em Minas Gerais, a gente já sabe de casos que temos em Minas Gerais. A possibilidade dela estar em Patos foi levantada justamente por esse caso aí suspeito,
E claro, né, todos os cuidados devem ser tomados, até pela movimentação que a gente percebe da própria Secretaria Municipal de Saúde, chamando e alertando sobre esse surto de gripe, de sintomas gripais em Patos de Minas. O que a gente precisa, de verdade, é se cuidar, se precaver, com cuidados básicos que a gente já deveria estar tomando com relação à Covid, que é não se aglomerar, evitar aglomeração, aproximou de alguém, use máscara, né, que está sempre higienizando as mãos, seja com água e sabão, se não for possível, use álcool em gel, e isso ó, todo mundo já sabe, está divulgado desde há 2 anos aí, há pelo menos 2 anos por causa da Covid-19. Claro, são cuidados básicos que evitam também a gripe, né, que podem ajudar a evitar a gripe. E cada vez mais as pessoas precisam ter a consciência de que a gente vive novos tempos e que esses novos tempos exigem aí cuidados redobrados com relação a vírus que estão circulando. Pois é, olha só, do dia 23 ao dia 27 deste mês aqui em Patos de Minas, na UPA houve o registro de 685 atendimentos de pacientes com sintomas gripais respiratórios. E em dezembro, só em dezembro deste ano, foram aplicadas aí cerca de 5.200 doses, melhor dizendo, contra a influenza. Então... É porque também você tem que entender que as pessoas, e isso já vem sendo alertado há algum tempo, as pessoas, por causa da Covid-19, por causa da vacinação contra a Covid-19, se esqueceu, né, ou não teve a iniciativa de procurar a vacinação contra a gripe. Por isso a gente teve aí uma baixa imensa nessa procura de vacinas contra a gripe. E, claro, né, quando você tem isso aliado a um vírus circulante, a um aumento em casos de sintomas gripais, isso vai ser muito maior. Então, novamente, né, a gente já falou isso aqui essa semana, vamos falar de novo. Estão sendo aplicadas as vacinas da Covid juntamente com as vacinas da gripe. Se você já vacinou contra a Covid, vá até a sua unidade de saúde e se vacine contra a gripe. Não tem problema, não tem a reação adversa que vai te deixar aí com problemas maiores. E o que você faz? Você se previne, que é o que recomendam todas as autoridades em saúde. Pois é, Aldair, a gente muda de assunto agora, mas continuamos a falar de saúde, porque a Fundação Oswaldo Cruz divulgou hoje nota técnica em que defende a importância de vacinar crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19. Sobre este assunto, a gente conversa a partir de agora ao vivo com o cientista e pesquisador da Fiocruz, Gabriel Fernandes. Gabriel, essa publicação indica que a Fundação levou em conta as análises feitas pela Anvisa. Boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite, Odair. De fato, isso é uma nota técnica, então ela leva em consideração só o aspecto técnico, né? Então, a partir da análise dos artigos que foram feitos, dos experimentos que foram feitos, que levaram a essa conclusão, e da nota que foi emitida pela Anvisa, avaliando esses estudos, a Fiocruz toma essa posição de indicar a vacinação. Então, é meramente técnico, né? Ô Gabriel, boa noite para você. A vacinação contra a Covid para essa faixa etária foi aí alvo de retaliação, né, ou de negatividade por parte de muita gente. Muita gente criticou, o presidente Bolsonaro, inclusive, criticou essa vacinação para crianças. E aí, isso gerou muitas dúvidas, muitas situações relacionadas aos eventos adversos com essas crianças se vacinarem. O que a gente pode falar disso? Porque aí nós já temos situações de crianças que se vacinaram em outros países, já temos aí estudos, né, sobre isso. A Anvisa, inclusive, publicou aí a sua análise com relação a isso. O que a gente pode falar sobre isso, já que a gente tem aí críticas à vacinação para essa faixa etária? Todas essas críticas, elas não têm fundamento, né? Se você parar para pensar dentro do processo científico, foi feito um experimento para ajuste de dose, para ajuste de tempo, para ajuste de identificação de efeitos colaterais e de eficácia em evitar a doença. Então, todos esses experimentos foram feitos e, a partir desses experimentos, chegaram a essa vacina, né? Tanto que a vacina para essa faixa de idade, ela é diferente da vacina para maiores de 12 anos. Ela é uma dose menor, né? Então, não é a mesma vacina, é uma outra, que foi experimentada. E ela toda passou por um processo extremamente rigoroso de segurança e de eficácia. O que algumas pessoas dizem também é que para que vacinar uma criança, sendo que a criança tem uma chance muito pequena de morrer por Covid-19.
Só que eu já venho falando isso, eu acho que desde a nossa primeira conversa, que a vacina, ela não é individual. Ela é uma etapa de uma solução coletiva para a saúde pública. Então, a partir do momento em que uma criança de 5 a 12 anos de idade, mesmo que ela não tenha um risco grande de morte, ela se vacina, ela diminui muito a transmissibilidade, né? Ela diminui muito a capacidade dela transmitir a doença caso ela seja infectada. E a gente sabe que escola é um local de disseminação de doenças, né? E as crianças sempre foram vacinadas, elas sempre tiveram um calendário de vacinação amplo, com diversas vacinas, e ninguém nunca questionou por que tomar vacina de catapora, sendo que catapora não vai matar tantas crianças. E agora resolveram questionar pela Covid. Então eu não vejo nenhum fundamento técnico nesse questionamento, eu vejo mais um fundamento de opinião mesmo, né? Até porque, mesmo que em menor proporção, as crianças também se adoecem com a Covid e pode desenvolver casos graves, né, Gabriel? Sim, sim. Inclusive, eu recebi ontem uma amostra para sequenciamento de uma criança que está no CTI em Belo Horizonte e a gente vai sequenciar para ver qual variante que é. Mas acontece, né? Então, por via das dúvidas, por que não tomar, né? A gente vê aí pessoas pagando caro por uma vacina de meningite, por exemplo, que não é coberta pelo SUS, porque tem uma variante que é mais rara, que não é coberta pelo SUS, e as pessoas pagam caro para ter essa vacina na rede particular, com o argumento de vai que eu sou o sortudo de contrair essa variante. Então, para meningite, pagar por um risco que é muito baixo, tá ok, mas a Covid, que é de graça, e você iria ajudar a comunidade toda, você não aceita, né? Então é uma coisa que é um pouco difícil de entender, né? Gabriel, a preocupação com a Omicron fez aí então acelerar esse processo para que a gente possa vacinar as nossas crianças? Não, esse processo, ele o experimento já estava sendo feito dentro do prazo normal, o pedido de liberação foi feito dentro dos critérios de velocidade normal, não foi nem feito às pressas, né? Então, não foi a Omicron que acelerou esse processo, né? Ele veio a calhar em ser aprovado logo depois que a gente viu a Omicron aparecendo, mas ele não foi acelerado por isso. Gabriel, tem informação do Ministério da Saúde dizendo que a pasta informou que a posição favorável à vacinação poderá ser formalizada no dia 5 de janeiro, após o fim do prazo de uma consulta pública para tratar dessa questão. O que esperar desse prazo aí dado pelo Ministério da Saúde, então? Pois é, aí já é uma questão de opinião, né? Eu acho que não precisava ter consulta pública, porque a partir do momento que a Anvisa, que é quem tem conhecimento técnico para avaliar isso, aprovou, uma consulta pública para pessoas que não têm conhecimento técnico é uma perda de tempo, né? Então você vai comparar a opinião de um povo que não entende do aspecto científico que envolve uma vacina e ignorar um conhecimento técnico de uma agência sanitária que tem todo o conhecimento e suporte para poder fazer essa análise técnica. Então, você está perdendo tempo. A gente já poderia estar vacinando crianças e protegendo nessas festas de fim de ano, por exemplo, né? Mas a gente, quaisquer 2 semanas perdidas aí nessa guerra aí são muito relevantes, inclusive em épocas de festividades de fim de ano. Eu acredito que a gente não precisaria ter esperado até janeiro para começar, né? Pois é, Gabriel, a ciência está aí, ela deve ser seguida, deve ser ouvida até mesmo como base para orientar todas as pessoas. Gabriel, te agradeço pela participação aqui no NTV News. Muito obrigado. Boa noite, gente. Abraço. Obrigado, Gabriel. Boa noite para você.
Odaí, vamos agora então a atualizar os números da Covid-19 aqui em Patos de Minas. Vai aparecer na tela para você, porque no comparativo do painel coronavírus de hoje com o boletim semanal divulgado ontem, nós percebemos que diminuiu 60 para 53 a quantidade de doentes que se recuperam em casa. Não foram registrados novos óbitos, apenas um patense está internado ocupando leito clínico. Também não foram confirmados novos casos da doença. No boletim mostra também que as internações não foram verificadas alterações, mostrando então o mesmo percentual do divulgados nos dias anteriores. Odair. Nós temos aí uma baixa, né? Nós temos uma baixa, embora analisando aí o painel e as datas que estão no painel, dá a impressão que falta uma atualização, mas aí hoje o município fez essa atualização direto no painel, até porque agora não faz mais aquela atualização diária com os boletins, que agora sai semanal, como saiu ontem, você mostrou aí. Mantém uma baixa nessa ocupação de leitos, UTIs, não tem nenhum patense internado em UTI por Covid-19, o que é uma boa notícia, né? A gente precisa entender que isso é importante por causa da vacinação, porque nós temos aí, você colocou, mais de 50 pessoas doentes com a Covid em casa. Essas pessoas não tiveram progressão dessa doença para a gravidade para ocupar leitos de clínicos e de UTI. O que significa isso? Foram imunizadas. É a vacina que promove essa maior segurança para essas pessoas que acabam aí contraindo o coronavírus, né? Então a gente analisa dessa maneira. E aí, com o número de leitos, aparecem os percentuais aí que não são de Patos de Minas, porque como é referência, né? Toda a nossa rede hospitalar aí, pública e privada, ela tem também pacientes de outros municípios, por isso dá ali uma variação com relação à ocupação de leitos, considerando públicos e privados. Claro que a gente já tinha mostrado no boletim anterior que Patos de Minas apenas um patense internado e ocupando leito clínico. Vale a gente sempre martelar aqui, bater o martelo mais uma vez. Vamos nos cuidar, porque a gente precisa manter esses números sempre em baixa e zerar, se Deus quiser, daqui a um tempo, até porque a gente tem passado aí por aglomerações de feriados e mais feriados, e isso necessariamente não fez aumentar, e não vai ser agora com as festas em família que isso vai acontecer. A gente espera que não, que as pessoas possam se cuidar muito bem. Claro que na passadinha no Réveillon há uma aglomeração diferente do que foi no Natal, né? No Natal nós tivemos aí um encontro de familiares, no Réveillon é um encontro de familiares com outras pessoas. E aí o risco acaba ocorrendo. Mas as pessoas não precisam aí deixar de se divertir, não precisam deixar de ir aos eventos que querem ir. Basta apenas se cuidarem, né? Basta apenas tomarem os cuidados necessários, até porque o Minas Consciente, que baliza essas diretrizes aí, libera esses eventos. O Minas Consciente libera essa quantidade de pessoas, essa ocupação aí de participantes desses eventos, e o município, por sua vez, também promove essa liberação, deixando esses eventos acontecerem, desde que eles sigam todos os cuidados necessários. E, evidentemente, que os promotores não vão cometer o erro de não seguir esses cuidados, né? Então, a gente espera que seja aí mais um feriado prolongado nesse fim de semana que está chegando, sem indícios ou sem movimentações que possam provocar aumento nesses números da Covid-19. É o que a gente espera, sinceramente. A nossa torcida, né? Daí a gente faz uma pausa rápida aqui no NTV News e depois do intervalo, você que tem em casa vai ver que mãe faz apelo após o filho que está preso pedir-se então para que ela pudesse denunciar a falta de atendimento médico e agressões. E você vai ver o que muda nos critérios para a aposentadoria em 2022. A gente mostra agora a angústia de uma mãe que procurou o jornalismo da NTV em busca de ajuda após receber carta do filho que está preso no presídio de Patos de Minas. No texto, o rapaz, melhor dizendo, denuncia supostas agressões e falta de atendimento médico na unidade. Dona Maria Socorro é mãe de um detento do presídio Sebastião Satiro. No último domingo, a mulher foi visitar o filho e foi surpreendida por uma carta em que ele denuncia maus tratos sofridos por ele e por demais detentos dentro do presídio. No domingo, porque domingo eu fui lá visitar e ele está reclamando demais, inclusive eu fiquei sabendo que ele tirou ele da outra cela lá, que eles queriam matar ele, sabe? E aí eu já fiquei muito preocupada, né? Quando diz outro, ele não é santo, que se ele fosse santo ele não estava lá, mas é meu filho, você entendeu? Então eu acho que mãe nenhuma queria acontecer um trem desse, né?
Aí quando que eles batem mais, qualquer coisinha, tudo que o da outra cela lá faz, fala que é ele, sabe? Parece que tem marcação com ele, entendeu? Segundo a mulher, o filho relatou que, além das agressões, há presos misturados aos que estão de quarentena, além da negação de tratamento de saúde, tratamento dentário e até banho de sol. Ele fala que tá com dor de dente, tá um dente chocado. Eu já falei para ele marcar que eu pago o dentista, você entendeu? Que eles podem marcar, mas ele não marca nem nada. Ele me mostrou até pro dia do homem lá que tava lá no dia lá, mostrou o buraco dentro, falou, mãe, eu tô sentindo tanta dor que você não nem imagina. O que a mãe dessa vai ficar pensando, né, minha filha? O filho deve cumprir pena até 2029 e por isso ela está preocupada com a situação dele. Sem saber a quem recorrer, ela decidiu procurar a NTV para pedir ajuda. Então, se vocês não estão querendo ele, acertar ele lá, dá um jeito de transferir ele para o outro lado, porque eu não tenho precisão de ficar sofrendo desse jeito, não. Ele não é santo, não. Mas eu não acho bom ver sofrendo desse jeito, não. Eu fui lá domingo, eu não agradei, vim embora muito contrariado. Nós procuramos o presídio Sebastião Satiro, no entanto, até o fechamento desta matéria, nós não obtivemos respostas sobre esse fato. A gente muda de assunto agora e se você vai se aposentar em 2022, é bom ficar atento às várias mudanças que serão incluídas a partir do próximo ano, em especial para as mulheres. As mudanças da reforma da Previdência aprovada em 2019 entram em vigor a partir de 2022. Até o próximo dia 31 de dezembro, a idade mínima para mulheres solicitarem a aposentadoria é de 61 anos. Segundo o INSS, a regra de transição para as trabalhadoras do setor privado, com exceção das professoras, prevê um acréscimo de 6 meses a cada ano. Desta forma, no ano que vem, a idade mínima será de 61 anos e 6 meses. O aumento seguirá até 2023, quando a idade mínima será de 62 anos. Para os homens, a reforma da Previdência estabeleceu a idade mínima de 65 anos, que não sofrerá alterações em 2022. Mas, independentemente da idade, todos os trabalhadores precisam comprovar o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A partir de janeiro agora de 2022, a idade da mulher sofrerá alteração com o aumento de 6 meses. Então, passará a ser de 61 anos e 6 meses. E a partir de 2023, 62 anos. O famoso cálculo de idade somada à contribuição até 31 de dezembro de 2021 passa a exigir pontuação mínima de 83 para as mulheres e 93 para os homens. A partir de 1º de janeiro de 2022, o cálculo sobe para 84 e 94, respectivamente. Lembrando que os homens precisam ter, no mínimo, 35 anos de contribuição e as mulheres, 30 anos. A previsão da reforma previdenciária é que em 2027 os homens se aposentem com 65 anos e 35 anos de contribuição. As mulheres, por sua vez, devem se aposentar com 62 anos em 2031, desde que tenham 30 anos de contribuição. A regra de transição também por tempo de contribuição com pontos e a regra de transição por idade progressiva também sofrerá alteração, aumentando 6 meses também durante o ano de 2022. Ao atingir a idade e o tempo de contribuição mínimos, os trabalhadores poderão se aposentar com 60% da média de todas as contribuições previdenciárias efetuadas desde julho de 1994. A cada ano a mais de contribuição, serão acrescidos 2% do cálculo da média salarial. Assim, para ter direito à aposentadoria integral, 100% da média de contribuições, as mulheres deverão contribuir por 35 anos e os homens por 40. O valor da aposentadoria não pode ser inferior a um salário mínimo, nem ultrapassar o teto do regime geral da Previdência Social, atualmente de R$ 6.433,57 por mês.
A emenda constitucional ela trouxe 4 regras de transição. E para nós sabermos qual que é o melhor benefício que o segurado faz uso, ele tem que fazer um planejamento, ele tem que fazer cálculo. Porque aqui nós estamos falando de aumento na idade, no requisito idade, aumentou 6 meses. Mas o que isso vai impactar no cálculo do benefício? A regra de transição, ela trouxe também alteração no valor do cálculo do benefício, que você faz a média aritmética simples. O que isso significa? Você soma todos os salários da competência de julho de 94 para cá e acha a média. Dessa média, ele vai sair com 60% da média, aumentando 2% a cada grupo de 12 meses. Então, quanto mais tempo de contribuição a pessoa tiver, maior vai ser o valor do benefício. E esse cálculo, com essa sistemática que foi colocada para a emenda constitucional, o homem e a mulher somente vão receber 100% do salário de benefício, a mulher quando completar 35 anos de contribuição e o homem 40 anos de contribuição. Então é preciso estar atento a essas mudanças que passam a valer a partir de 2022. Com essa, então, a gente encerra o NTV News desta terça-feira. Te lembrando que você pode rever toda a nossa programação no @NTV Patos de Minas, tanto no YouTube, Facebook e também no Instagram. Mais informações no patosja.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, uma excelente noite para você e até amanhã.